Então, hoje nós estamos celebrando, nesse encontro de catequese, a ressurreição de Jesus. Vamos compreender, vamos assimilar e vamos levar para o nosso coração, a nossa mente, esse grande mistério da nossa fé cristã, que é o centro da nossa fé. Se nós queremos, se nós desejamos, se nós nos esforçamos para ser cristão, uma das coisas que a gente tem que acreditar é na ressurreição, ou seja, vivemos nesse mundo, nós iremos morrer, e depois da morte a gente vai para a vida eterna. Se a gente não acreditar nesse mistério, nós não somos cristãos, né? A gente não é cristão, porque esse é o cerne da nossa fé, que vivemos nesse mundo e vamos passar para o outro mundo, né? Que é o mundo eterno. Vamos seguir o caminho que Jesus seguiu. Jesus viveu nesse mundo, Jesus sofreu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Então, esse é o caminho que nós vamos fazer, não é? Que nós fazemos. Aliás, já estamos caminhando nele. Mas aí é preciso que nós amadureça, que nós cresçamos, que nós procuramos assimilar que depois dessa vida existe a vida eterna. Se a gente não acreditar isso, a nossa fé, não é? É em vão, como já dizia São Paulo. São Paulo falava isso. Ele dizia o seguinte: se nós não acreditarmos que Jesus Cristo ele ressuscitou, em vão é a nossa fé. Ou seja, nossa fé é vazia, nossa fé não tem sentido, né? A gente deixa de ser cristão, a gente não é cristão, né? Uma coisa é você acreditar na vida eterna, outra coisa é você ter a morte, ter medo da morte, né? Nós vimos no encontro passado, deu para entender que Jesus, mesmo ele tendo consciência de que iria passar pela morte, né, para chegar à vida eterna, ele também temeu a morte, né? Jesus, ele chorou antes da morte, ele chorou, Jesus chorou, né? Porque ele ia passar por esse momento muito difícil na sua vida. E nós temos medo da morte, né? Todo mundo tem medo da morte. O que nós não devemos é temer e não deixar de acreditar, para nós cristãos, que existe a vida eterna. Esse é o nosso consolo. Esse é o nosso maior dom, o nosso maior mistério, e que nós pregamos, que nós vivenciamos todos os dias da nossa vida. Então vamos aqui compartilhar o tema de hoje, aqui assim como a gente faz, compartilhar aqui na tela a ressurreição de Jesus, a leitura do Evangelho que nós iremos fazer hoje é de São Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. E os símbolos para o encontro de hoje sandálias, né? Um pão, pode ser um pão de forma, um pão francês, um pão que a gente costuma lanchar, né? Se tiver, você conseguiu ter o pão aí, Thaís? O pão não. Aham. Nesse horário é Não difícil, tinha. né? Tá, não tem problema não. Ficamos só com ele na mente. Você conseguiu fazer a entrevista do encontro passado? E pedia para a gente fazer uma entrevista sobre, com a seguinte pergunta, né? Você acredita na ressurreição? E o que é ressurreição? Conseguiu? Sim, eu consegui conversar com duas pessoas. É. Só que foram E aí, duas como foi? mulheres. Não Bom, tem problema, não. as pessoas falaram que acreditavam sim na ressurreição. Uma falou que sim, Uhum. a outra falou que não, a outra falou que morreu, acabou. E Uhum. a outra mulher falou que acreditava, porque Jesus ressuscitou, né? Sim, Foi o que ela falou. certo. Ótimo, então. Perfeito. Hoje, como está só eu e você aqui, as outras não se manifestaram, não sei. Também não mandaram mensagem aqui para mim. Deixa eu olhar mais uma vez aqui. Uhum. Não, não mandaram. Está com algum problema. Então, elas também ficaram de fazer.
Então, hoje, como eu já falei, nós vamos refletir sobre a ressurreição de Jesus Cristo. O que as pessoas dizem que existe depois da morte, né? Vida ou nada, né? Como você entrevistou duas pessoas, né? Uma falou que acredita na ressurreição, outra disse que morreu, acabou, não é? Isso aqui é uma coisa muito comum na vida das pessoas, né? A experiência da morte para muitas pessoas é essa: morreu, acabou, não é? Se a gente for de Uhum, fato entrevistar várias e várias pessoas, muitas delas vão dizer: olha, morreu, acabou. Eu acho que a vida é essa. Outras vão dizer: não, a vida ela vai continuar depois da morte, né? Nós temos uma vida eterna. Nós temos uma ressurreição, não é? E aí as pessoas elas vão ter também dificuldade, né? Porque se a pessoa não acredita na vida depois da morte, ela também não vai acreditar e ela não vai saber o que que é ressurreição, não é? Porque ela não acredita nisso. Ela até sabe o que que é ressurreição, mas para essa pessoa isso é vazio, né? Isso é muito vazio. Então hoje nós estamos vivendo numa sociedade, numa humanidade em que nós temos muita gente, né? A gente da nossa família, gente que a gente conhece, pessoas no trabalho, na faculdade, ou seja, existe pessoas, não é, que têm essa concepção. Agora, para nós que somos cristãos e nós que estamos abraçando a fé cristã, nós temos que ter a plena certeza de que há a ressurreição. A gente precisa entender isso, né? A gente não sabe como é, a gente não conhece, porque quem já partiu nunca voltou e não vai voltar para dizer, não é? Então, o que nós temos é uma esperança de que é uma vida com certeza melhor do que essa que a gente vive, não é? Esse é uma promessa de Deus, é uma promessa de Jesus Cristo, né? Jesus, ele passou a vida dele toda, seus 33 anos, mais ou menos, que ele de ministério, né, de discipulado, né, de apostolado, melhor dizendo, ele ensinava isso para os discípulos e ensinava também para todas as pessoas, né? E ele, antes de morrer, ele falou: eu vou para junto do Pai e eu vou preparar o lugar. Eu vou na frente e depois vocês virão, não é? Ou seja, eu vou na frente e depois vocês virão. E aí, nesse tema de hoje, nós vamos ver através da Bíblia Jesus aparecendo para os apóstolos. Hoje nós vamos ver que Jesus apareceu para os discípulos de Emaús, né? Depois que ele tinha morrido, ou seja, Jesus ressuscitado. Então, para dizer o quê? Para dizer de fato que ele ressuscitou. Jesus ele foi sepultado, 3 dias depois não tinha mais nada no túmulo de Jesus, né? Ou seja, ele não estava lá mais, o corpo de Jesus já não estava mais lá, né? E depois ele aparece para Maria Madalena, né? A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. Muito embora ela não conheceu ele, né? De imediato ela não conheceu ele, ela achou que era outra pessoa que estava ali perto dela, mas Jesus se apresenta para ela. Jesus se apresenta para ela e fala que ele é de fato Jesus e que ele tinha ressuscitado. Mas para o nosso mundo que nós vivemos, aliás, não é esse mundo que nós vivemos, mas de, né, há muitos e muitos séculos, que existe pessoas que acreditam na ressurreição, pessoas que não acreditam, né? Mas qual é a... E para nós cristãos? Para nós cristãos, nós não temos que ter essa dúvida. A gente pode ter medo, a gente pode ter algumas fraquezas, a gente pode até duvidar, mas a gente tem a certeza de que, para nós cristãos, existe a ressurreição. Isso é, isso é algo que nós devemos buscar todos os dias a certeza dessa realidade. Porque senão, nós não somos cristãos, né? Nós somos muitas coisas, né? Mas nós deixamos de viver o essencial do cristianismo, que é a ressurreição. É, hoje, os símbolos, né, como eu já falei, sandália e pão. A sandália recorda o calçado, né? Sandália é o calçado que nós usamos, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, não é? O calçado
né? E ele simboliza, né, pelos viajantes, né? Simboliza calçado que era usado, né, pelas pessoas da antiguidade também nos dias de hoje. Quando a gente sai, quando a gente viaja, quando a gente vai para trabalhar, né, a gente não fica com os pés descalços, né? Significa aí o calçado daquele, né, que anda, né, que caminha. A sandália lembra o caminhar, representa a grande caminhada dos discípulos para o encontro com Cristo. É conhecido a partir do pão e o retorno para anunciar Cristo ressuscitado. O pão recorda a presença de Jesus na palavra e na Eucaristia. Ele é o alimento que age neste mundo rumo à casa do Pai. Então, sandália é aquele que caminha, né? Nós estamos caminhando, não é? Nós estamos nesse mundo de passagem, todos nós estamos caminhando, não é? Então, a sandália ela representa essa pessoa que caminha, caminha para onde? Caminha para a casa do Pai. E caminhar, não é? A gente não caminha, a gente precisa se alimentar, não é? A gente precisa comer, a gente precisa se alimentar do pão de cada dia. Não é isso? Então, o pão ele representa o alimento, né? O alimento daquele que viaja, porque sem o alimento a gente não consegue caminhar, a gente não consegue viajar, né? Então a gente precisa se alimentar. E aí o pão ele vem justamente para simbolizar o alimento do caminhante, né? Daquele que caminha para a casa do Pai. E aí nós temos aí no número 5 essa oração, vamos fazer todos juntos, né? Senhor Jesus, tu recebestes do Pai o Espírito da vida nova, para que de ti, entregue à morte por nosso amor, recebêssemos também nós a força do Consolador. O encontro contigo, ressuscitado dos mortos, mudou o coração e a vida das primeiras testemunhas da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar-te, para que assim nos deixemos transformar pelo anúncio da tua ressurreição e possamos participar da tua alegria na vida eterna. Vem, Senhor Jesus. Agora nós vamos ler o texto bíblico reservado para esse encontro de hoje, que é o Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 35. Vou fazer a leitura do texto, e aí nós temos aí essas perguntas para a gente poder refletir a partir das mesmas. Nesse mesmo dia, dois discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, que corresponde aí a 12 quilômetros. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não conheceram. Perguntou-lhes então: de que estás falando pelo caminho e por que estás tristes? Chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu acaso o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito,
mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achavam dito em todas as escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez com que se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou pão, abençoou, partiu e serviu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua morte, eles, por sua parte, contaram-lhe o que lhes havia acontecido no caminho, como tinha reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Você acompanhou direitinho aí a leitura? Sim. Tá. Então, esse é o texto conhecido, né, como texto dos discípulos de Emaús. É um fato que aconteceu logo após a morte de Jesus, né? Alguns dias que Jesus tinha morrido, né? Há 3 dias da morte de Jesus, estava aí 2 discípulos caminhando, né? E eles estavam desconsolados, tristes, desanimados, sem perspectiva de vida, sem perspectiva de futuro, né? Porque aqueles que eles acreditavam e que dava esperança para eles, né, de uma vida digna, de uma vida melhor, aquele que ajudava os mesmos a suportar as dificuldades da vida, foi morto, né? Foi condenado, não é, pela elite, não é, do povo judaico. Então eles caminhavam aí, não é, fazendo uma caminhada rumo a Emaús, e eles estavam aí conversando, né, sobre o fato acontecido. Bom, aí a partir da leitura desse texto, né, nós vamos fazer aí para a gente identificar os elementos e as partes importantes desse texto, né, através dessas perguntas. Em que dia os discípulos caminham? Vamos aí analisar, né? Aqui no versículo 13 diz assim: nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Ou seja, esse mesmo dia indica que foi, não é? O dia em que Jesus ressuscitou, não é? Ou seja, no terceiro dia. Ou seja, no dia que Jesus ressuscitou, foi no dia que esses discípulos resolveram viajar, não é, para Emaús. Não é isso? Sim. Muito embora a gente vai entender isso lá na frente, porque quando o Jesus chega e começa a conversar com eles, e eles perguntam: olha, tu és o único forasteiro nessas bandas, nessa região, que não sabe o que aconteceu com Jesus? Há 3 dias, não é? Ele já aconteceu esse episódio, mataram ele, não é? E você é o único que ainda não sabe. Só que ele não sabia que a pessoa que eles começaram a conversar, dialogar,
era o próprio Jesus ressuscitado, né? O que eles conversavam pelo caminho? Eles estavam falando sobre tudo que estava acontecendo, que tinha O acontecido que nos dias aconteceu, não é? atrás. Os fatos acontecidos, não é? Eles não estavam entendendo aquilo, eles não entenderam, né? Por que que Uhum. aconteceu aquilo? Por que que Jesus foi crucificado, né? Foi morto na cruz, né? Eles não estavam entendendo nada daquilo. E aí eles caminhavam, né? Conversavam os dois pelo caminho, e ele estava justamente aí nessa tentando entender, né? Esse fato, esse episódio que tinha acontecido. E como estão os seus olhos? Os olhos dos discípulos estão como? O que que o texto diz? Estavam fechados para que o não conhecessem. É. E aí os discípulos, eles estavam, não é? Eles estavam tão tristes, não é? Tão comovidos com a situação que eles estavam fechados, né? Eles estavam incapazes de enxergar, de ver outras realidades, a não ser aquela realidade que eles estavam experienciando, que eles tinham experienciado e que agora estavam sofrendo, né? Estavam se lamentando, né, por aquilo, pela aquele acontecimento. O que Jesus pergunta a eles? Tem uma pergunta aí, não é? Uhum. Aí no Que, pa- versículo 17. é, que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós e por que estáis tristes? Isso, né? Então Jesus pergunta a ele, né? Chega esse homem, né? Eles estavam caminhando e chega um homem, né? E faz essa pergunta: de que de que estás falando pelo caminho? Por que estás tristes, né? Ou seja, Jesus faz duas perguntas a eles. O que que vocês estão falando? Por que que vocês estão tão tristes assim, não é? E aí eles respondem, né? Eles respondem a esse homem. Eles não sabiam que era Jesus, né? Era uma pessoa, um homem que tinha ali se aproximado deles, começado a caminhar com eles, mas eles não sabiam que era Jesus, né? E aí eles falam aí, não é? No versículo 18. Um deles, deu o nome dele, Cleófas, não é? Um deles, o Cleófas, né, respondeu aquele homem, né? És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Ou seja, o Cleófas responde, não é, meio admirado. Como assim? Você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu? Não é? Essa situação ficou conhecida por todos. Ainda existe pessoas que não conhecem, né, que não estão sabendo o que aconteceu, não é? Ou seja, o Cleófas, ele fica admirado, né? Como que essa pessoa não está sabendo disso, né? Ou seja, isso prova de que a notícia se espalhou, não é? A notícia da morte de Jesus se espalhou entre muitas pessoas. E aí o que que acontece aí, né? Na continuação do diálogo, né? Da conversa aí. No versículo 19. Perguntou-lhes ele, né? Ou seja, o homem que acompanhava eles perguntou: e o que foi que aconteceu, né? O que foi que aconteceu? E aí responde, ele continua, aí ele começa a falar, né? A narrar o fato, né? A narrar o fato. E o que que eles respondem, né? Aí eles começam aí a conversar, né? Primeiro, o Cleófas, ele fica o quê? Ele fica admirado, porque aquele homem, não é? Ou seja, não sabe o que aconteceu naqueles dias. E aí o homem pergunta o que foi, né? E ele começa a conversar, né? A respeito, né? Fala o nome, né? A respeito de Jesus de Nazaré, né? Que era um profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo, né?
Ou seja, ele começa a dar as características de Jesus, né? Que era um homem poderoso, era um homem temente, né? Era um homem bondoso, né? Certo? E aí eles começam a narrar toda a história, né? Do que aconteceu com Jesus, né? Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, né? Então, eles começaram a contar aquela história para aquele homem, não é? Aquele homem, só que eles não sabiam que aquele homem, para quem eles contavam aquela história, era o próprio Jesus, né? Ressuscitado. E aí ele dizia assim, ó, os discípulos diziam, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. Ou seja, o dia que esses apóstolos estavam caminhando e indo para Emaús foi no terceiro dia, né? O terceiro dia logo após, terceiro dia depois da morte de Jesus. Justamente o dia que Jesus ressuscitou, certo? Esse é o terceiro dia. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram, né? Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Ou seja, eles começaram a contar também que as mulheres, né? A mulher foi ao túmulo de Jesus para ver como é que estavam as coisas por lá e chega lá, não é? Não encontra mais nada, né? Não encontra mais nada. E aí, um dos homens, um deles, um dos nossos, né, que ele falou, né, porque a mulher falou que não tinha nada, né, depois um homem foi lá, né, para verificar se realmente aquela mulher estava falando a verdade. Chegou lá, o homem também comprovou de que no túmulo de Jesus não tinha mais nada, né, no corpo dele não estava mais lá. E aí, o que Jesus diz, né? O que Jesus responde a eles? Dá para você perceber aí no texto da Bíblia? Aí no Sim, versículo 25, né? O que sim. Jesus fala? Bom, a minha Bíblia tá diferente, né? Que é online, mas ele fala os necios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. É, E aí tem a então, continuação. Jesus, né, escutou eles, né? Eles conversaram, falaram, explicaram, falou como aconteceu, né? Aí Jesus escutando eles. Agora Jesus vai conversar com eles. E aí Jesus começa logo dessa forma, né? Ó, Uhum, gente sem inteligência, né? É claro que aqui, dependendo da versão da Bíblia, né, vai colocando palavras diferentes. Aqui coloca sem inteligência, né? Ou seja, pessoas que não têm a capacidade de assimilar, não é, o que ia acontecer com Jesus, né? Como que vocês não têm a inteligência para entender que de fato Jesus precisava passar por isso, né? E como vocês são tardos de coração, ou seja, vocês são lentos de coração, né? Para crerdes, né? Em tudo que anunciaram os profetas, ou seja, Jesus, ele retoma a tradição, ele retoma os profetas, não é? Porque Jesus, ele não falava para pessoas estranhas, falava para pessoas de fé. Aqueles dois homens eram homens de fé. E aí Jesus começa chamando a atenção deles. Olha, como que vocês ainda não compreenderam, né? Vocês não compreenderam o que os profetas falaram, né? Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Ou seja, era necessário, os profetas anunciaram que Jesus sofreria morte, né? Passaria pela morte, né? Ele ia sofrer, né? E depois ele ressuscitava, né? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, Jesus explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as escrituras. Aí, o que Jesus faz? Jesus pega, aproveita o momento, tá eles caminhando, né? 12 quilômetros, Thaís, é como se você sai lá da entrada,
né? Lá daquela entrada de Goiânia até Trindade, caminhando a pés. Imagina que é um caminho daquele jeito, né? É mais ou menos a mesma distância, certo? Então, dois homens caminhando, e Jesus acompanha eles, começa a dialogar, conversar com eles e continua caminhando. Imagina três pessoas caminhando para a Trindade, a pés, tá? Era Jesus e os dois apóstolos. E eles continuaram caminhando, caminhando e conversando, né? E Jesus aproveita essa caminhada, já que eles não entenderam, eram pessoas de fé, mas não tinham entendido nada das Escrituras, nem dos profetas, não é? E Jesus aproveita e dá uma lição para eles, né? Jesus faz uma instrução, Jesus vai, fala dele mesmo, né? Falando do que ia acontecer com era necessário acontecer essas coisas para se cumprir a Escritura, né? E aí se aproxima do lugar para onde os discípulos iam, né? Certo? Se aproxima ao lugar. O que eles falam sobre Jesus? Já vimos, né? Era um homem poderoso, né? Era um homem que fazia coisas boas, né? Era um homem de muita fé, um homem temente a Deus. É isso, eles falavam isso sobre Jesus, que era um homem que eles acreditavam que ia restaurar Israel, ou seja, ia reestruturar o povo de Israel, o Estado de Israel, não é? Então era isso que eles falavam. Eles esperavam, não é, que Jesus pudesse fazer essas coisas, né? E continuando aqui, o que Jesus disse a eles? Jesus conversou com eles, né? Homens sem inteligência, né? E aí, continuando, né? O que disseram a Jesus quando chegaram perto do povoado, né? Aí no versículo 28, né? Na sua Bíblia é diferente aí, mas o meu aqui é 28. Aproximaram-se da aldeia para onde ia e ele fez como se quisesse seguir adiante, né? Ou seja, os homens chegaram ao seu lugar de destino e ele continuou o caminho, continuou caminhando, né? E aí, o que Jesus fez quando sentou-se à mesa com eles, né? Eles convidaram Jesus para passar a noite, né? Para descansar naquele lugar junto com eles, né? Pararam, né? Para jantar, né? Jesus. E o que Jesus faz quando senta à mesa com os discípulos, né? O que Jesus faz aí, segundo o texto? Ele abençoa ele toma o pão e abençoa. Toma o pão e abençoa, né? O que os apóstolos confirmaram? Depois que Jesus fez isso. Eles disseram um para o outro que porventura não ardia em nós o coração. Não. É isso, não é? Eles começaram a perceber que aqueles gestos, não é? Toda aquela conversa que aquele homem teve com eles, não é? Eles estavam sentindo, né, no seu coração de que era uma conversa muito parecida, não é, com Jesus, ou seja, ardia no peito, né? Ou seja, eles estavam tendo uma sintonia muito forte com aquela conversa e com aquele homem, não é, a ponto de realmente eles terem uma desconfiança de que poderia ser Jesus, né? E aí, quando é que eles têm a certeza disso, que era Jesus? No partir do pão, não é? Não é que diz aí o texto? Isso. No partir do pão. Então, quando eles perceberam, através do partir do pão, que aquele homem, que era desconhecido, e que ele partiu o pão, eles perceberam que aquele homem era Jesus, o que eles fizeram? Voltaram para trás, não foi? Não é que diz o texto aí? Caminharam mais 12 quilômetros voltando, né?
levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Ou seja, voltaram para Jerusalém. Depois de toda aquela conversa, depois que eles chamaram aquele homem para descansar com eles, aí eles preparam uma janta, aquele homem pega o pão, abençoa, faz igual a Jesus, aí eles caem na realidade, eles caem na real, né? Como diz o ditado de hoje, cai na real. Eles caíram na real e perceberam que aquele homem que estava conversando com eles e que eles tinham hospedado era Jesus. Jesus, né? Era Jesus. E aí eles ficaram o quê? Eles ficaram tão felizes, eles ficaram tão alvoroçados, que eles iam para Emaús e eles não pretendiam voltar para Jerusalém no mesmo dia. Depois daquele fato, o que que eles fizeram? Eles nem dormiram. Voltaram imediatamente, caminharam 12 quilômetros de volta, né? Voltando para Jerusalém. Não é isso? Será o que eles foram fazer em Jerusalém? Ora, eles foram comunicar aos outros apóstolos, aos outros discípulos, que eles realmente tinham conversado com Jesus. Né? Eles tinham conversado com Jesus e Jesus tinha se alimentado com eles, né? Jantado com eles, né? Então ele vai e comunica essa alegria, né? Que é a alegria do ressuscitado. E aí ele diz, né? Aí no versículo 34, né? O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. E aí, não é? No versículo 35, para encerrar, não é? Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinha reconhecido ao partir o pão. Ou seja, eles conversaram, chegaram em Jerusalém, muito felizes, certamente, muito contentes, né? E eles estavam tristes, desanimados, desconsolados. E aí eles voltam para Jerusalém com toda a alegria. Alegria de quê? Alegria de que tinha conversado com Jesus, o Jesus que agora era o Jesus ressuscitado, né? Jesus ressuscitado. Então veja, esse texto ele é rico, ele é muito significativo, porque Jesus conversa com eles, mas Jesus em momento algum diz o nome, fala o nome dele, eu sou Jesus Cristo, né? Eu sou o Jesus ressuscitado. Não, Jesus conversa com eles, Jesus escuta eles, Jesus janta com eles, mas Jesus em momento algum diz que ele é de fato o Cristo, né? Como é que eles descobrem? Através dos gestos, né? Isso é muito interessante, né? Porque na nossa vida, né, muitas pessoas se apresentam para nós, não é Jesus Cristo, mas se apresenta com o gesto de Jesus, né? Com o gesto da bondade de Jesus. E aí o que que resta para nós? Cabe a nossa inteligência, né? Como Jesus mencionou aqui, não é? A nossa inteligência, a nossa capacidade para conhecer de que aquelas pessoas, muitas pessoas que se aproximam de nós, elas se aproximam para fazer o bem para nós, né? Fazer o bem é fazer as coisas que Jesus fez, né? As coisas que Jesus fez. Depois dessa leitura, Thaís, qual é a parte que mais chamou a atenção desse texto para você? É a parte que é, ele tá com os dois, as duas pessoas, e ele vai Os dois abençoar o discípulos. pão. Isso, os discípulos. Ele vai abençoar o pão e partiu. Uhum, E aí que eles observam que é Jesus. uhum. O gesto, né? O gesto do Sim. partir o pão, né? Esse é um gesto muito bonito, né? Muito bonito. Você percebe que toda celebração da Santa Missa há o gesto de partir o pão, não é? Na Santa Missa, quem é que parte o pão? O padre. O padre, né? É um gesto, é um símbolo, né? Ele pega o pão, ele
quebra ao meio, ele parte ao meio, e depois coloca no cálice, né? Coloca ali para as pessoas se alimentarem. Aquilo ali é um gesto que lembra justamente o gesto de Jesus. Por isso, a Santa Missa é uma celebração em que a gente faz memória do gesto de Jesus, né? Do gesto de Jesus. Por isso que a Santa Missa ela é tão importante, mas tão riquíssima, não é, para todos nós, certo? Vamos lá, então, continuar aqui, né? Vamos lendo aqui. Com a morte de Jesus na cruz, seus discípulos ficaram com medo e decepcionados. Para eles, Jesus havia morrido e com sua morte tudo estava acabado. Era quase uma fuga. Iam cheios de medo, sem luz nos olhos e sem calor no coração. Estavam desanimados e sem esperança. Faça aí o leitor 1, por favor. A tristeza impedia-os de dar importância ao que contaram as mulheres e alguns dos discípulos sobre o sepulcro vazio. Jesus caminha com eles em direção à aldeia de Emaús. Interessa-se por sua conversa e repara na tristeza no rosto deles. Os discípulos são chamados de lentos para entender e duros para acreditar. E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as passagens que se referiam a ele. Pode fazer o leitor 2. Antes à luz do dia, mas com escuridão no seu interior, aqueles 2 discípulos fugiam de medo da cidade que matara Jesus. Depois, aquecidos pela palavra e curados da cegueira na partilha do pão, voltaram a Jerusalém em plena noite, mais cheios de alegria e da luz do ressuscitado. Deixaram a tristeza, voltaram a Jerusalém, se animaram e ficaram com o coração cheio de alegria. Eles correram para avisar os outros sobre o que tinha acontecido. Cristo caminha sempre conosco também, e muitas vezes somos como aqueles 2 viajantes. Ficamos tão preocupados com os problemas da vida que nem percebemos que Jesus está ao nosso lado. Ele explica a Bíblia e reparte o pão da Eucaristia para nos fortalecer e alegrar. Isso ocorre toda vez que celebramos a Eucaristia. E você, tem participado todas as semanas da missa ou da celebração em sua comunidade? Thaís, a partir de novembro você já começa a participar das missas, né? De domingo. Sim, nossa, se Deus Ok, quiser. isso, né? Pois é. Que aí nós temos que participar da Santa Missa Dominical, né? Porque ela é essencial, né? Ela é indispensável para a nossa vida de cristão, de fé, não é? Que a missa, eu costumo dizer para os catequizanos que é a catequese da catequese, é a máxima catequese, né? Todos Sim, nós temos que participar. Quem não está participando desse encontro semanal com Cristo pode repensar e refazer o caminho com Jesus, né? Como os viajantes de Emaús, sempre é tempo de voltar ao Cristo, né? Não é possível ser discípulo, receber o batismo, a crisma e a Eucaristia, com participação eventual na missa dominical. Essa participação é essencial para todo cristão não se distanciar da palavra e do caminho, né? Ou seja, para nós, para vocês, né, que vai crismar, ou Eucaristia, ou o batismo, né, ou até mesmo quem vai casar também, não é? A missa, ela é essencial, né? Não há catequese, não há crisma, não há nenhum sacramento, ou seja, não há nenhuma vivência cristã sem a participação na Santa Missa, né? A dominical, ela é de preceito, ela é para todos nós cristãos, não é? Durante a semana, não é?
a gente fica um pouco mais livre, né, da missa durante a semana. Agora, a missa dominical, ela deve ser, né, a gente deve participar, porque ela é para todos nós cristãos. O que ensina a igreja? Que o Catecismo da Igreja Católica, número 643. Os fatos mostram que a fé dos discípulos foi submetida à prova radical da paixão e morte na cruz de seu mestre, anunciada antecipadamente por ele. O abalo provocado pela paixão foi tão grande que os discípulos, pelo menos alguns deles, não creram de imediato na notícia da ressurreição. Longe de nos falar de uma comunidade tomada de exaltação mística, os evangelhos nos apresentam discípulos abatidos, com o rosto sombrio e assustados. Por isso não acreditaram nas santas mulheres que voltavam do sepulcro, e as palavras delas pareceram-lhes desvario. Quando Jesus se manifesta aos 11 na tarde da Páscoa, censura-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que tinham visto o ressuscitado. Você vê que os discípulos de Jesus, naquela época, eles também não entendiam, né? Eles não entendiam a ressurreição, eles não sabiam o significado e a importância da ressurreição. Para eles era novidade, né? E essa coisa de Jesus ressuscitar, para eles, não é? Era uma coisa que eles desconheciam. Eles certamente não tinham tanta fé nessa realidade. Não é por isso que Jesus chama a atenção deles, não é? É por isso que eles não confiam nas mulheres, não é? Nós vimos que lá no texto eles não confiaram na mulher, que era Maria Madalena, eles não confiaram. Tanto é que um dos homens, discípulos, foi realmente comprovar se aquela mulher não estava com algum estava com o psíquico abalado, né? Ou seja, vendo coisas que não existem. E aí, quando foi lá, o discípulo, ele comprova que realmente o corpo de Jesus não estava lá no sepulcro, né? E aí Jesus aparece para eles, não é? Para dois deles, que é os discípulos de Emaús, e aí eles confirmam verdadeiramente que Jesus tinha ressuscitado. E aí, e é por isso, Thaís, que a gente não vai ficar, meu Deus do céu, mas, por exemplo, você entrevistou duas pessoas, uma acredita, a outra diz que não é? Então a gente não vai ficar assustado com aquela que diz que não é? Porque até os próprios discípulos de Jesus, eles não compreendiam muito bem o que era a ressurreição. E Jesus, ele falava disso, né, muito com eles, sobre a ressurreição, mas eles não entendiam. Então, não é novidade também, e a gente vai, de fato, ficar amado com pessoas que nos dias de hoje também não acreditam na ressurreição, não é? Porque ela é para muita gente, não é? Ressurreição não existe, né? Talvez também para nós cristãos, muito de nós também, a gente tem muita dificuldade de assimilar, não é? Esse fato da ressurreição a partir de Jesus. Então, isso prova que desde o tempo de Jesus tinha muita gente que tinha dúvidas, não é, sobre a ressurreição. A Semana Santa marca os últimos dias vividos por Cristo antes de sua paixão, morte e ressurreição. As celebrações iniciam-se no domingo de Ramos, que é o domingo da paixão do Senhor, em que se celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e também a sua paixão e morte de cruz. A Semana Santa encerra-se com a celebração do grande tríduo pascal. Quando for na Semana Santa do próximo ano, a gente vai entender melhor, não é, essas celebrações, esses ritos, né,
porque para vocês que estão para a criamentos, não é? A quaresma, o tempo da quaresma vai ser um tempo muito importante, e a Semana Santa também vai ser muito importante para a vida, não é? Para o nosso entendimento sobre esse mistério de Jesus, né? Da morte e ressurreição de Jesus. Número 15 aí, leitor 1, faça aí, Thaís. Tríduo Pascual. São 3 dias. Inicia-se com a missa da noite de Quinta-feira Santa, a ceia do Senhor, e vai até o domingo de Páscoa da Ressurreição. É a grande celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor. São os dias centrais do ano litúrgico da Igreja, a festa principal do cristianismo. Isso, né? Quando a gente estiver na Semana Santa do próximo ano, a gente vai vivenciar isso na prática, né? A Semana Santa, né? Prestando atenção nesses dias que formam a Semana Santa. A Semana Santa, ela começa propriamente no Domingo de Ramos, né? E ela vai até, né, o Sábado Santo. Claro que vai compreender também o Domingo da Ressurreição, né? Mas durante a semana tem 3 dias fortes. 3 dias de celebrações muito forte e muito rica em significados, que é Quinta-feira Santa, Sexta-feira e Sábado, né? Sábado da ressurreição, não é, de Jesus. E aí nós vamos viver isso na prática lá na Semana Santa do próximo ano, né? Na Quaresma do próximo ano. Tempo quaresmal e também na Semana Santa do próximo ano, de 2025. Leitor 2. Quinta-feira Santa, a ceia do Senhor. Nessa noite é celebrada a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. A igreja reveste-se de branco, lembrando o esplendor da glória de Deus. Realiza-se também a cerimônia do lava-pés. Conforme a tradição, após essa missa, acontece a vigília eucarística. Pode ler, continuar lendo em 17. Sexta-feira Santa é o dia da paixão e morte de Jesus. Não é celebrada missa nas igrejas, mas a celebração da paixão do Senhor. Também é costume realizar a via sacra e a procissão do Senhor morto. É um dia de jejum, penitência, oração, abstinência de carne e silêncio profundo. A cor usada pela igreja é o vermelho, lembrando o sangue derramado por Cristo. Uhum. Leitor 2. Sábado Santo. Durante o dia, a igreja permanece no silêncio e na espera, meditando no sepulcro do Senhor. Ao chegar a noite do Sábado Santo, os cristãos reúnem-se para celebrar a vigília pascual. A vigília do Sábado Santo é o coração do tríduo pascual. Nessa noite, a igreja reveste-se de dourado ou branco, lembrando o esplendor e a glória do ressuscitado. Acontece a bênção da água batismal e do fogo novo, no qual é aceso o círio pascal. A grande vela é sinal da luz de Cristo ressuscitado, a qual permanece nas igrejas até o fim do tempo pascal. Isso. Nós vamos vivenciar tudo isso que está sendo, que está aqui escrito, né, nesse encontro de hoje. A gente vai vivenciar isso, observando, prestando atenção, vivenciando isso de forma espiritual, na Quaresma e na Semana Santa do próximo ano. Domingo de Páscoa é a festa solene da ressurreição do Senhor. Tempo pascal, a festa da Páscoa não se restringe ao domingo da ressurreição, dura 50 dias. No 7º domingo da Páscoa, celebra-se a ascensão do Senhor, isto é, a subida de Cristo aos céus.
depois de 40 dias de aparições do ressuscitado aos seus discípulos. No final desse tempo, ocorre a festa de Pentecostes, comemorando a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Rezemos juntos, suplicando que o Senhor permaneça conosco. Vamos rezar essa oração aí. Ficai conosco, Senhor Jesus, porque vem caindo a noite. Sede nosso companheiro de viagem, confortai os nossos corações e fortalecei nossa esperança, para que, juntamente com nossos irmãos, vos reconheçamos na palavra da Escritura e na fração do pão. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, Thaís, durante essa semana, né, de hoje até na terça-feira, na próxima terça-feira, durante a semana, vamos refletir sobre o significado de crer na ressurreição de Jesus, que vence a morte. Trata-se de uma reflexão existencial, pois todos somos mortais e nem sempre compreendemos bem o sentido da vida que inclui a morte. Pode ajudar a sua reflexão a seguinte frase de uma oração da igreja: aos que a certeza da morte entristece, a promessa da ressurreição consola. Então, o que aqui está pedindo para nós? Para a gente, ao longo dessa semana, de hoje até a outra terça-feira, nós pensarmos, rezarmos sobre a ressurreição. Porque a gente vive nesse mundo, muita gente acha que tem uma vida eterna, né? Ou seja, que não vai morrer. Ou seja, e a gente não entende que também a morte faz parte da vida, né? Não há vida sem morte, né? A morte, ela está presente todos os dias na nossa vida. Todo dia, de uma noite para o dia, não é? Eu estou morrendo um pouquinho, né? Quando eu deixo de ser jovem, passo a ser uma pessoa adulta, né? De uma adulta para a velhice, eu estou morrendo. Nós estamos morrendo, né? De forma que chega um dia que essa morte ela é definitiva, né? Quando a gente morre de fato, né? A gente propriamente chega à conclusão da morte, né? Mas a gente precisa entender que é esse o processo da vida, né? Ou seja, que a morte ela está presente a todo momento, não é, conosco. E aí, esse é uma grande questão, porque muita gente, até nós que somos cristãos, às vezes a gente não tem essa consciência, né? Não tem essa consciência. E aí a gente acaba sofrendo mais, né? Ou seja, como diz aí essa frase, né? Que é uma frase da igreja, dita pelos padres da igreja, certamente, a morte entristece. Aqueles que têm a certeza de que a morte ela é triste, a gente tem que ter a promessa de que a ressurreição é que consola, ou seja, que é a ressurreição para a vida eterna que vai nos consolar. Então, é isso que nós vamos, durante essa semana, refletir um pouco, né? Pensar na nossa vida, né? Pensar na nossa condição de vida, né? Pensar sobre a nossa fé, né? Pensar sobre a ressurreição, procurar perceber ao nosso redor, não é, os fatos que nos levam à ressurreição, não é, que nos possibilita ter uma vida melhor, né, uma vida nova, melhor dizendo, né? Então é isso o convite para nós, certo? E aí esse texto aqui, que é para aprofundar em casa, vai falar o porquê que a data da Páscoa muda. E aqui vai explicar, né? Por que cada ano o período da Páscoa um mês diferente, né? É numa data diferente do mês de março, mês de abril. A gente vai entender isso. Então aí você vai aprofundar isso em casa, em algum momento que você tiver, tá certo? Então vamos encerrar o encontro de hoje, parar aqui de compartilhar. Vamos agradecer a Deus por esse momento, né? Estamos chegando ao fim desse tema. Você tem alguma pergunta?
Alguma Não, colocação? não tenho não. Entendeu a temática de hoje, né? O texto bíblico, claro, o sentido da ressurreição hoje. Sim, ficou. Ótimo. Então, no próximo encontro, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, Pentecostes, né? Na próxima terça-feira. Então, vamos agradecer a Deus por esse momento. Pedir a intercessão da nossa mãezinha do céu, Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, que nos cubra com o seu manto de amor, manto de mãe. Vamos colocar também nessa oração as nossas colegas, os colegas, né, da Crisma, ou melhor, os colegas de catequese de adulto, né? Sobretudo pela fortaleza, pela caminhada deles, que eles não fraquejem, que eles não possam desanimar da caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Estivemos reunidos e vamos permanecer sempre unidos, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.